Olá, eu sou o Kel. E eu sou a Laura. Um programa da Globo que os Barbixas tentaram salvar, mas não conseguiram. Do canal Aprofundo. Aprofundo, vamos Que ver. canal Já é imaginou esse? um Que programa na é esse? televisão onde Zorra? tudo pode acontecer? Zorra era massa. Como Aham. esperado, os atores Zorra era erram, massa. todo mundo dá Não. risada, o público participa e não tem roteiro. Essa é a fórmula perfeita pro caos, né? Por isso hoje eu quero te contar a história de 3 programas que utilizaram como tema central o pior pesadelo de uma emissora: o improviso. Teve um que foi memorável e incrível, Não dá pra fazer esse teve programa outro ao que vivo. deu certo, mais ou menos, e teve um que foi um completo desastre. Bora. Primeiro de tudo, a gente precisa conhecer 3 personagens que se repetem nessas 3 histórias: os Barbixas. A companhia Barbixas de Humor é um grupo humorístico formado em 2004 por Daniel Caramba, Nascimento, 2004? Anderson Bizocchi e Elidio Sana. O grupo teve seu início quando começaram a escrever e participar de peças de teatro, com esquetes como Santa Ceia e O Coiso, que na internet tiveram milhões de visualizações através do canal Caramba. oficial da companhia no YouTube. Em 2007, eles criaram o Improvável, um espetáculo de improviso que rendeu temporadas contínuas desde 2008 em São Paulo, no Teatro Tuca, e turnês por todo o Brasil nos finais de semana. Hoje, o canal dos muitos Barbixas conta com mais de 1 bilhão de fazem sucesso, visualizações véi. entre sketches Incrível. e performances ao vivo. Mas aqui vale o destaque para o espetáculo Jogando no Quintal, criado em 2002, que é uma das peças de improviso mais antigas do Brasil. A dinâmica acontece entre palhaços em um campo de futebol, e revelou nomes como César Gouveia e Márcio Balas. Mas os Barbixas, com a ajuda da internet, consolidaram seu nome quando falamos de comédia improvisada e improviso em geral. Porque esse rápido e a química que os 3 desenvolveram em todos esses anos fazem a gente ficar impressionado. Principalmente quando se trata dos cenas improváveis, onde o mestre de cerimônias sugere uma cena e eles têm que fazer a primeira coisa que vier à cabeça. Dessa premissa nasceram coisas geniais e eu tenho as minhas preferidas. A plateia gostaria de conhecer quais são os pensamentos de um jogador de sinuca. Não vimos esse. É muita coisa pra ver. Muito Ou conteúdo. o jogo tá tenso, ou é a minha vez. Caraca! E se as vacas dessem mel? Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui como é que a gente tira o leite. A gente puxa aqui, ó. O leite da abelha, no caso, na viagem. Entre um celular e o chão. Foi bom te encontrar de novo. Oxi! Mas, sabe, você já veio aqui tantas vezes. Acho que tá na hora de você cair sem capinha. Ok, talvez eu tenha uma preferência pelo Elidio, talvez, só talvez. O espetáculo Improvável é um sucesso até hoje, por esses e outros motivos. Eu não consigo preferir um dos deles é a 3, velho. constante renovação não. toda vez que um espetáculo é feito, porque, como tudo é improvisado, toda sessão vai ser diferente da anterior. Sempre temos um convidado novo, um mestre de cerimônia pode ir a semana diferente, inteira, né, velho? jogos inovadores Sim. e um músico fazendo toda a trilha sonora na hora. Os Barbixas também se inspiraram no programa de TV Whose Line Is It Anyway? Um game show no qual os convidados fazem improvisações de comédia dirigidas pelo apresentador. A primeira versão britânica deu um maravilhoso. pontapé inicial Nunca para o assisti, não. improviso na televisão, Bill Murray. mas foi a versão americana que consolidou o formato e fez bastante sucesso, sendo exibida desde 1998 a 2007 na ABC e revivida em 2013 na CW. Até que o sucesso dos Barbixas levou o Marcos Mion a querer transformar um programa de calouros na MTV em um jogo de improviso. Marcos Inspirado Mion. no Whose Line, assim nascia o Quinta Categoria. O programa era dividido em vários jogos inteiramente feitos de improviso, com vários deles tendo temas sugeridos pela plateia. Ele foi um marco na MTV Brasil e foi muito bem recebido na época, por ser Caramba! realmente engraçado. O improviso na TV ainda era algo bem novo no Brasil, as pessoas só conheciam esse formato geralmente pelos vídeos do Improvável. O sucesso do programa se deve muito à química entre o Mion e os Barbixas.
Os jogos também eram bem diferentes e utilizavam muito Caramba, a estrutura tudo da TV novinho. para criar coisas bem malucas, como, por exemplo, no jogo do correspondente cego, onde o ator que interpreta o Eu lembro correspondente disso. não sabe onde tá e nem a notícia que tá dando e precisa descobrir só com as dicas dos âncoras do jornal. Em 2010, o programa mudou de elenco, porque Marcos Mion foi pra Record fazer o Legendários e os Barbichas foram pra Band. Legendários As duas era últimas épico, temporadas foram apresentadas por Paulinho Serra, Rodrigo Capella e Tata Werneck, todos do grupo teatral 10 Necessários. O que todos esperavam é que o programa iria decair em qualidade por conta de uma Ah, mudança tão Tatá. brusca no elenco. Mas não foi o que aconteceu. Os 3 comediantes Tatá seguraram a carrega, barra né, e velho? fizeram um programa Carrega, tão velho. bom quanto, principalmente pela presença da Tatá. Agora, o que você provavelmente falar, não velho. sabe Ela é é que o monstra. Quinta Categoria quase não foi o primeiro programa de improviso da TV no Brasil. Esse Quase. posto quase ficou com, acredite se quiser, o Pânico. O primeiro programa de improviso da televisão brasileira ia ser do Pânico, Tá brincando. antes dos Barbichas. Você tentou Levei. vender essa ideia pra É, ele? levei lá. É só que aí o que aconteceu? A gente fez um piloto onde eles botaram o Vesgo, a Sabrina, todo mundo pra jogar e Galera eles que sabiam não jogar. Sabe, Que não não é fácil. sabe, que não é não ator, tem né? E graça. aí o diretor lá não achou legal, tal. Mas Claro. ele não viu na Tatá um puta talento já? Ele queria bunda e peito, né? É, aí uma baixinha. Ele teve a fórmula de cabeça sucesso meio dele. machista, assim, Sei, de sei. achar que mulher é bunda e peito e deixaram a Tatá passar. E perderam a Tatá, É. velho. O programa saiu do ar no final de 2011 Tem que ser devido à muito crise burro, que a né? MTV Ou vinha arrependimento, passando. A hein? emissora vinha operando com prejuízo desde o ano de 2009, o que tornou a situação ainda mais difícil. Como resultado, a combinação desses fatores levou ao fim das atividades do canal na TV aberta. Até que em 2010, a Band precisava de um programa para substituir o CQC nas suas férias. E o projeto escolhido Saudade de CQC. foi o É Tudo Improviso. O programa contava com a participação no elenco fixo de integrantes dos grupos Barbichas, As Olívias e Jogando no Quintal, além de convidados a cada exibição. É Tudo Improviso seguia os mesmos moldes do Improvável e do Quinta Categoria, com o apresentador comandando os jogos a serem feitos. Vale ressaltar que a adição de Marco Gonçalves, Cristiane Werson e Mariana Armelini adicionaram uma dinâmica muito melhor do que no Quinta Categoria, pois, além de improvisadores e comediantes com bagagem, já tinham participado várias vezes do Improvável. Muita gente não lembra do Quinta Categoria porque não assistiu na época, justamente né? pela MTV ser Não. difícil de sintonizar em algumas regiões e aparelhos. Ixi, lá em Mas a casa era Band quase pegava em impossível. praticamente qualquer TV. O programa fez bastante sucesso na época. Quando o CQC voltou pro ar, o programa foi para as terças-feiras. Chegava a marcar médias de 5 pontos de Ibope em sua primeira temporada. Para a Band, um programa novo à noite é um acerto. O show também tinha a banda Paraquedas, que fazia músicas de vinhetas para cada situação, que eram extremamente pegajosas e ficavam na sua cabeça a semana inteira. Não O lembro. programa também contava com jogos bem diferentes, como o jogo da cantada, onde os improvisadores precisavam inventar cantadas engraçadas para as pessoas da plateia. Tinha também o A Plateia Faz o Cenário, o Caiu de Paraquedas, onde vários artistas da Band faziam participações. O público podia mandar sugestões no site, era muito legal. Mas ao longo do tempo, o programa foi caindo em algumas armadilhas, infelizmente criadas por eles mesmos. Na Ué. segunda temporada, depois da novidade, o programa tinha que se Repetitivo. consolidar, mas acabou errando em alguns aspectos. As críticas diziam que as piadinhas do Márcio Balas não funcionavam muito bem, que a banda atrapalhava as cenas, que tinham muitos atores em cena ao mesmo tempo, que o cenário era colorido, extravagante e Ah, isso não, aí dificultava a tava criação brincando de demais. cenários imaginários e mímicas. O A cenário tava exibição mesmo. logo após o programa A Liga, que era muito pesado, e a falta dos Liga. barbichas em vários programas. Pra gente, pra pra pro programa, a estrutura do programa do modo geral, assim, acho que a televisão tem essa coisa do Você depois da liga é tenso. do toque de caixa, né? Tem que ir. E pro improviso isso é até bom. Só que na televisão esse toque de caixa tem que ser Quadradinho. quadradinho. E a Então, MTV deixava. acho que a grande carne do improviso, que é que é a relação entre os improvisadores também, aquilo tudo ficava meio... Eles não conseguiam colocar o foco onde Não deixava seria. solto o negócio. É. Era tudo. Para! Era E mais ou menos tinha isso. coisas do tipo que Faz parece sentido. óbvio a gente falando, mas é tipo, olha, dá pra gente voltar Ixi. daquele momento da cena? Não, velho. Improvisou, não. Nossa. A gente faz Não, aquele não tem não, como. começa de Tipo, novo. refazer um Cena. react, né? Pode ser que É. não Você tenha, quer por não tem improviso. problema. Não, tava bom Improviso. aquela. É bom, a gente sabe, Volta, a gente volta, gostou volta. também.
Mas se deu problema aí, a gente faz uma do daquele zero. jeito. Aqui é puro improviso, Tava né? novo, outra Ai, cena. obrigada. Pode ser com o mesmo tema, não tem problema. Não, tava bom aquela. É bom, a gente sabe, a gente gostou também. Mas se deu problema aí, não tem o que fazer. E aí Vamos também voltar muda pro- o raciocínio. proposta da parada. A terceira temporada estreou em 2011 e já não contava mais com a participação dos Barbichas. E, querendo ou não, isso teve um baque na audiência Não que tem assistia como. justamente por conta deles. A quarta temporada até chegou a ser gravada, mas só foi exibida em 2014 no TBS e posteriormente na Band em 2019. Nos anos É muito ruim tu 2013 e produzir o trabalho, né? 2014, a Imagina, tu vai lá, produz, grava e o seu trabalho nem é exibido Globo pro público. planejava É uma doido. reformulação total dos seus programas de humor. Foi aquela época que o Zorra Total virou só Zorra, lembra? Teve também aquela série do Dentista Mascarado, do Adnet, que eu confesso que eu não paia. assisti. Então, no finalzinho Eu de assisti um 2013, pouco, achei bem estreou sem uma das graça. maiores apostas da Globo, o Divertix. Divertix. Em 8 de dezembro de 2013, substituindo o Esquenta durante as férias, o Divertix Carvalho? tinha como premissa um elenco diverso de humoristas globais, encenando várias esquetes de humor com fatos do cotidiano. Tudo sem cortes e com direito a alguns improvisos. Em Bom. 3 meses, recebendo críticas e baixa audiência, o programa Não, saiu bom. do ar. Eu fui chamado para um outro projeto, que foi um grande sucesso, chama Dentista Mascarado. Grande sucesso. Grande sucesso. Só que não. Não, beijo ali. Ah, o humor da Globo ficou muito É a batido. própria casa, velho. Tá aumentando mais de você, tá baixo. Mas foi ruim, cara. Nossa, foi Foi muito ruim. Foi muito ruim, cara. Aí eu, pô, pra sair desse trauma, fui fazer Divertix. Então, veja só. Deve Veja ser só. ruim, hein? Vendo isso, a gente sabia que a Globo É o Lucas Lima ali, é? Veja só. Veja só. Não, Vendo isso, a pareceu. gente sabia que a Globo precisava de um programa de humor que juntasse os seus melhores comediantes, fosse inovador, fizesse com que a audiência participasse e estreasse em um horário ótimo. Em uma aposta do próprio Tem Boninho, outro programa de estreava humor na o Globo? Tomara que Caia. O programa sei esse estreou programa em de humor, 19 mas- de julho de 2014 com Heloísa Perissé, Eric Johnson, Marcelo Serrado, Fabiana Carla, Ele Dani foi Valente, top. Nando Cunha, Não é? Priscila Fantin, Ricardo Tosi e várias participações. Anitta, Deixa eu né? tentar explicar Não. como é que funcionava a dinâmica do programa. A Anitta não é a policial ali, gente? Deixa eu tentar explicar como é que funcionava É. É ela, não é? a dinâmica do programa. Tinha 2 times de 4 atores interpretando a mesma história. Os 2 elencos têm papéis duplicados, ou seja, cada personagem é interpretado por 2 atores diferentes. Toda semana eles tinham que encenar uma peça de teatro. O pulo do gato do programa era adicionar dificuldades em realizar essa peça. O elenco contava com mais 3 atores que só estavam lá pra atrapalhar, os Barbichas. Ó, Como o Andy já disse, Então era quase um atue se puder. isso. Lembra do Cante Se Puder? Lembra o Cante Se Puder, SBT? Então a lógica era um atue se puder. Aliás, Bagunçado. se chamasse atue se puder, entregava melhor, mais o é. que era. E aí iam ter dificuldades. Então o diretor ia fazer um pé, eles iam congelar, e agora os atores vão ter que fazer, Muito continuar o complicado, texto, pô. blá blá blá. E uma das dificuldades. Complexo. Tu Se Puder é bom, viu? Pô, Pô, você ensaia a peça, faz uns 10 minutos mostrando como foi a semana do ensaio, e depois é o ao vivo, e aí é barata no estúdio. na A vez que o ideia, a time 1, ideia. por exemplo, estava atuando, o time 2 lançava desafios para que o time 1 não conseguisse terminar a peça, que eles chamavam de trolladas. Se já tá complicado, a produção ainda adicionou cartas. Tinha o Coringa, Não, que fazia os gente. Barbichas entrarem em cena, Que a tem que plateia ler uma cria uma monografia, trollagem na hora e o apelei, um cartão vermelho que o time usava para tirar o outro do palco. Muito o público complicado. tinha que votar no site do Tomara que Caia, no G-Show, em Nossa Tomara que Senhora! fique para que a equipe atuando ficasse, ou Tomara que Caia para que ela saísse. E ainda para complicar mais, tinha um sistema de hashtags que o público podia votar para adicionar Deus, mais durou uma trollagens. semana? Só que as hashtags eram bem confusas. E tudo isso ao vivo. No primeiro episódio, o tema da peça era um assalto a banco. As trollagens eram, por exemplo, falar na língua do B. O cenário é um barco. Ou os personagens viram Pô, mas aí do tu mete um falar na língua do B num programa ao vivo, isso não vai dar certo. Não, Não. tem como. Tipo, como que isso vai dar certo? Não tem como, cara. sítio do Pica-Pau Amarelo. Em um momento, a plateia... O cenário é um barco. Ou os personagens viram do sítio do Pica-Pau Amarelo. Em um momento, a plateia também sugeriu que os atores só podiam falar inglês. E os Barbichas entravam pra atrapalhar a cena de alguma maneira.
Após 16 episódios, em 1º de novembro de 2015, o programa sofreu um cancelamento devido a uma série de críticas negativas do público nas redes sociais e também dos críticos especializados. Eles alegavam que o humor do programa estava desatualizado e não tinha graça, apelidando de tomara que saia, tomara que caia fora e tomara que saia logo do ar. Essa última foi até colocada na programação da NET, ninguém sabe como. Essas opiniões desfavoráveis contribuíram diretamente para o fim do programa, que não conseguiu manter a aceitação necessária para continuar no ar. Mas por que o Quinta Categoria é tão querido pelo público? O É Tudo Improviso também, mas foi descontinuado? E o Tomara que Caia foi um completo desastre? Mas para isso a gente precisa entender um pouco sobre a história do teatro. A comédia dell'arte foi um estilo de teatro que surgiu na Itália no século XV e se espalhou pela França alguns séculos depois, ficando muito popular até o século XVIII. As companhias de comédia dell'arte viajavam de lugar em lugar, se apresentando em praças e ruas para o público. As apresentações eram totalmente improvisadas, com os atores seguindo apenas um roteiro simples que permitia muita liberdade de criação. Eles abordavam temas como adultério, ciúmes, velhice e amor, e podiam ajustar os diálogos e ações para incluir acontecimentos locais, assuntos atuais e piadas regionais. Os personagens da comédia dell'arte eram divididos em 3 categorias: os zani, ou os criados, que eram da classe social mais baixa, os vecchi, ou velhos, que pertenciam à alta classe social, e os innamorati, ou enamorados, que eram os amantes. Cada personagem tinha características únicas e alguns dos mais famosos eram o Arlequim, o palhaço acrobata e esperto, a Colombina, a criada feminina, educada e apaixonada, o Pantaleão, o velho rico e avarento, os Innamorati, geralmente chamados de Isabela e Lélio, eram jovens apaixonados um pelo outro. Eles desempenhavam um papel central nas histórias românticas apresentadas no teatro. Um grupo de pessoas doidas foi lá e falou, vamos fazer isso aqui, acho que vai dar certo. Alguma coisa. Acho que as pessoas vão querer ver o bagulho. Agora, se você for olhar com atenção, esse tipo de comédia influencia até hoje a construção de núcleos como Chaves, A Grande Família, Vai Que Cola, Seinfeld, Modern Family, Brooklyn Nine-Nine, entre outros. No Comédia dell'arte, o improviso era tratado como uma ferramenta narrativa para construir a história, um elemento essencial para que o espetáculo continuasse. No Tomara que Caia, não. O improviso era uma forma de atrapalhar o teatro dos atores. E isso, apesar de não ter roteiro, cai mais para uma trollagem do que um teatro de improviso, ou uma comédia de improviso. Então, a improvisação era tratada como algo que não adicionava nada na história, apenas a atrapalhava de acontecer. E aí começou a ter um caça fake, de tipo, teve um take que mostrou um TP. Pra ajudar os atores no texto. Mas era um texto, era ensaiado. O texto olha era lá, ensaiado. eles não estão improvisando. Tem um TP. E aí, não, mas não é essa a proposta ali, não, é da... Mas Entendi. E é uma pena, pra alguém, pra alguém que não tá acompanhando, fica mais difícil. Confusa no começo, uma pena. Um outro ponto é a questão mais sensível aqui, a graça, a comédia. Em um espetáculo do improvável ou em um episódio do Quinta Categoria, tudo podia acontecer e os erros eram, na verdade, extremamente bem-vindos, porque ver os atores errar era mais engraçado ainda. E a terceira coisa é que eles eram da internet um pouco e editavam os próprios vídeos. Isso aqui também. Então, você que edita e faz os Paranauê, é diferente alguém que eu sou editor e vai fazer... Não, eles eram editores de comédia. Então eles entenderam aquilo que os caras da Band não entenderam, acho que talvez até a gente acabar o programa lá, de que assim, os flops, os erros, não são para ser escondidos. Os tempos, às vezes a piada, às vezes, não tá em quem falou, tá na recepção do outro. Tá no take, ou aquele que eu faço... Se você corta, imagina, boa, porque Kombi todo mundo. O Elide faz que eu faço a Kombi... É boa porque Kombi todo mundo. O Elide fazendo assim. É maravilhoso. Um segundinho dá a graça da piada do que se ele já corta direto pro outro e não dá esse tempo da audiência rir. Principalmente quando a gente chegou na Bandeirantes, a gente chegou, fizemos muita reunião. Muita. Aí não, chegou uma hora que a gente foi conversar com o pessoal da direção, da produção ali, olha, eu acho que aqui é não sei o que lá. Aí ele fala assim,
nos reuniram e falaram assim, então, é o seguinte, Não é que nem MTV, não. aqui a gente reuniu, entendeu? Agora daqui pra frente é televisão. Vocês já não fazem parte do processo. Não tem mais. Que isso? Não é tudo improviso na Band, os erros não eram bem vistos. No Tomara que Caia, ninguém podia errar, em nada, senão era retirado do palco. E isso é bem sem graça. Esse clima de competição fez com que os atores se concentrassem muito no O barulho da chuva tá muito alto, chat? texto da peça, que era bem aquele padrão Globo de humor, uma coisa bem palatável, água com açúcar, sem sair muito do padrão. O game fez com que os times ficassem atentos demais a terminar a peça do que se concentrar em fazer algo engraçado. Mas pensa comigo, Concluiu o é a objetivo. Globo. Nada nunca sai do controle. No teatro, as coisas são bem imprevisíveis. Na antiga MTV, também. Essa sensação construía a base para que o improviso fosse realmente assimilado pelo público. Você assumidamente, tipo, não sei se vai dar certo, deixa a plateia no mesmo clima que vocês, cara. E quando dá certo, a galera, parece que é um gol, né? É, literalmente isso, um gol. É como se a gente tivesse... A plateia estivesse torcendo pra gente. A gente sente isso também. Mas é... É o lance da tensão, né? Vai esticando, esticando e tem o alívio, né? Mas não dá pra errar muito também. O problema é esse. Tem vezes que se a gente começa com o carro capotando já... É por isso que a gente ama tanto quando alguma coisa dá errada num telejornal, por exemplo. Parece que a gente tá vivendo na Matrix, tranquilo, tudo conforme o roteiro, e aí você se pega na sua casa, assistindo o jornal pela 1000ª vez, e o apresentador, em vez de falar a hora, fala isso. 8 ônibus. 6 ônibus. 6 ônibus. 6 horas, 11 minutos. E aí você tem um estalo de, meu Deus, isso deu errado. E de repente aquela imagem que você tinha daquele apresentador que sempre dava as notícias Humaniza, certas, né, nunca errava, fica um pouco mais humana. Você consegue ver que tem uma pessoa ali. Por isso que um dos momentos mais engraçados do Tomara que Caia foi quando alguma coisa realmente deu errado. Uma cena que era, o ator tem que improvisar e não pode deixar o balão cair no chão. E eu nunca me esqueço o balão caindo e o Ricardo Tosa se pegando, ele segurando assim. Acabou, Ele cumpriu a regra. Ele cumpriu a regra. Ele foi bem, não foi? Foi. Ele tem que seguir o texto, né? Tem que seguir o texto sem deixar o balão cair no chão. Opa. E ele não tem graça E nenhuma. o Eric Johnson continua tentando bater no balão sem precisar. Um tá tentando fazer o entretenimento. O outro tá jogando com o livro de regra debaixo do braço. Porque senão ele vai ter que sair da peça. Porque a dinâmica já foi por água abaixo. Sem falar que o improviso é uma coisa que se aprende treinando. A arte de improvisar é muito difícil e requer anos de prática E e eles são acostumados ali exercício, com roteiro, principalmente roteiro, no roteiro. entrosamento de um grupo. Porque o improviso que a gente faz, assim, não é só o não preparo. É se preparar para não saber o que vai acontecer. Então existe um preparo, mas é o preparo individual do grupo que não tem a ver com nada que a gente pensou. Tem a ver com o nosso preparo enquanto habilidade de, a partir de qualquer estímulo, começar... Um monarca que fuma uma maconha, parece que é você. E a superprodução da Globo também sempre foi uma questão discutida pelos comediantes. Dá pra pensar, nossa, na Globo eu tenho cenários perfeitos e megalomaníacos, infinitos e efeitos especiais e muitos atores famosos, isso vai ajudar na comédia. E às vezes não é assim que funciona. Tem vezes que a comédia funciona melhor na precariedade, na falta de recurso, na falta de cenário. O improvável só tem cadeiras e uns pequenos cubos de cenário. O resto é tudo com mímica. Isso abre possibilidades infinitas. E abre na Globo sua é tipo, cabeça. o cenário é um banco? Você visualiza melhor tudo que ele sugere. Porque o espaço tá branco. Você pinta com a sua própria Vamos mente, tá construir um ligado? banco ultra realista e complexo por somente um dia, que é quando o programa vai ao ar. E pra piorar, o formato do programa era original da Globo. Ou seja, tinha muita pressão pro programa dar certo, para ser vendido para outros países. Mas não foi o que aconteceu. Além de tudo isso, a repercussão do programa não foi nada legal. As manchetes dos blogs e jornais na época eram tipo... Globo, enfim, tira o Tomara que caia do ar. Aleluia! Bombardeado, Tomara que caia constrange a Globo e ganha piadas. Globo vai tirar o Tomara que caia do ar antes do previsto. Após 3 meses, Tomara que caia está fora da grade de programação da Globo. Globo corta a interatividade do Tomara que caia e deixa de exibir o programa ao vivo. Tomara que caia e o fetiche da interatividade. Tomara que caia não muda a audiência e vira polêmica na rede.
Globo passa vergonha em estreia de Tomara que Caia. Os comediantes também faziam piadas e zoavam muito o programa. Você sabe que a gente tinha um grupo de comediantes que assistia em real time comentando. Sério Tomara mesmo? Que... Tinha um grupo só pra falar mal do Tomara que Caia? Um grupo com os maiores comediantes do Brasil. Uau. Eu tô falando sério. Que Depois eu te tenso. digo os nomes da galera que tava. A gente se divertia às pampas. Porque via... Meu, e aí eu pegava... A gente filmava trechos do Eric Johnson fazendo uma galinha. Pegava só Isso não é TV, Rafinha? Criava... Isso não é TV? Criava GIFs. Não, a nossa cobertura do Tomara que Caia era a cobertura do time de online da CNN e do Super Bowl. É isso então que faltou com uma camada a mais. Então, além de ser uma comédia de teatro ao vivo, Tinha com que ter gamificação e Faltou valores, react. tinha que ter uma segunda tela só React com é os o comediantes que há, comentando. O Faltou Pânico react. chegou a fazer uma matéria na época pra zoar, e justamente porque competia no mesmo horário de domingo. E assim, chega ao fim a era dos programas de improviso na TV. Mas o que a gente pode aprender com isso? O improvável no teatro é perfeito. Funciona em todos os aspectos. O É Tudo Improviso foi um passo importante na comédia brasileira. O primeiro programa de improviso na TV aberta tradicional, que fez um relativo sucesso e ainda tá nas nossas memórias. E o melhor de tudo, era engraçado. Mas a falta de renovação dos jogos, o cenário maçante e o formato quadrado, e o medo de errar, do caos, de tudo dar errado, fizeram o programa ser um loop onde a surpresa do improviso não pôde salvar. É Tudo Improviso fica realmente no meio, com os defeitos do Tomara que Caia e os acertos do Quinta Categoria. Aliás, o Quinta Categoria só era muito bom porque foi feito com as pessoas certas, no canal certo. Mesmo depois que os Barbixas e o Mion saíram, Paulinho Serra e companhia não decaíram em nada em qualidade. Hoje, eu só consigo ver um programa de improviso num só lugar, no Podpah, que tem tudo para ser a nossa nova MTV. Aliás, se vocês quiserem um vídeo sobre isso, deixem aqui nos comentários. Eles já têm seu programa de entrevistas, de comida, de esportes. Que tal um de comédia? O Mítico é fã do Mion. Eles têm vontade de transformar o projeto em um canal na TV, e tudo aquilo ali é muito real, porque é ao vivo, sem corte, sem restrição. Sem falar que os comediantes se sentem muito bem e livres ali. Eu acho interessante isso, Eu quando tive a mesma reação do você chat. entende que a pior coisa que pode acontecer é você se dar mal, e você já não liga mais pra isso, aí não tem mais nada de seguro, assim, tipo, tudo bem, eu vou tentar de novo, e a plateia vai me dar umas 3 chances. E aí eu vou tentar fazer o meu melhor, entendeu? Mas é isso, quando você aprende que a queda não vai doer nada, vai doer só no seu ego, tipo, a queda, e você sabe lidar com isso, aí você fala, tudo bem, vou errar gostoso. E o Daniel sabe muito bem do que tá falando, porque um dos meus momentos favoritos do Improvável mostra exatamente isso. Como errar faz, talvez, o teatro se comportar como se tivesse visto um gol do seu time favorito no estádio. Piores coisas para se ler em uma tatuagem. Volto amanhã. Pra terminar a tatuagem. Piores conselhos de um engenheiro de equipe de Fórmula 1. Eu acho que o melhor piloto é o Rubinho. E essa é a piada. Possível conversa entre o aspirador Meu de Deus pó do e a céu. máquina de lavar. Aspirador de pó e máquina de lavar. E aí, gata, vamos dançar? É essa piada. De novo a piada foi essa. Coisas Ele não que tava não no melhor se dia. fazer Não. quando se está em chamas. Vai continuar, mano. Ele não aproveita que eu esqueço agora! Quê? Ele não aproveita que eu esqueço agora! Eu não entendi. Não gostou dessa também? Coisas que seu Mano. pai faz. Você não tá deixando eu ouvir, Laura. Ele tá baixo, você toda hora tá falando. Fala. Coisas que seu pai faz que te fazem pensar que ele é um serial killer. Nossa. Ô pai! Tá aqui o jornal! Muito bom, meu filho. O quê?
ensinar a dançar. Opa! Vai, começa! Pá, 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 pá. Essa é boa. Essa é boa. Aê! Do jornal não deu pra entender mesmo. Oi, eu sou o Lucas Reichert, eu sou jornalista e criador de conteúdo. Para mais conteúdos legais, você me segue no @aprofundoideias no Instagram e @aprofundo no TikTok. Esse vídeo demorou um pouquinho mais porque teve muita pesquisa, tive que assistir muita coisa. Sim, eu assisti o Tomara que Caia inteiro, assisti tudo que tinha no É Tudo Improviso, assisti tudo que tinha do Quinta Categoria e eu me diverti bastante. Se você curtiu esse conteúdo e assistiu até agora, se inscreve no canal, porque tem muita gente que só assiste o vídeo e não dá um like, não se inscreve. E isso ajuda muito pra eu continuar esse trabalho aqui no YouTube. Foi mal, velho. A gente tá chegando aos 15 mil inscritos e eu tô extremamente feliz, então eu só tenho a agradecer a você bastante. Se você curtiu esse conteúdo e assistiu até agora, se inscreve no canal, porque tem muita gente que só assiste o vídeo e não dá um like, não se inscreve. E isso ajuda muito pra eu continuar esse trabalho aqui no YouTube. A gente tá chegando aos 15 mil inscritos e eu tô extremamente feliz. Olha então, lá, olha ele! Manda mensagem no Instagram, que curte os vídeos rápidos nas outras redes sociais, curte os shorts também. Isso é extremamente gratificante, obrigado mesmo. Depois desse vídeo ir ao ar, é bem provável que o Seja Membro já esteja funcionando, então se você quiser apoiar uma pequena quantia, algo que caiba no seu bolso, clica aqui embaixo que vai me ajudar muito a continuar fazendo conteúdo aqui no YouTube. Eu quero muito também lançar um podcast que tenha as mesmas temáticas do canal, com histórias mais aprofundadas e bastante pesquisa. Então, se você gostaria de ouvir um podcast do Aprofundo e ficou até o final desse vídeo, comenta aqui embaixo, eu quero um podcast do Aprofundo. Que aí eu vou saber se tem bastante gente interessada pra eu fazer realmente. É love, né? Que é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você é novo no canal, assiste meus outros vídeos. Tenho certeza que algum deles vai te interessar. É isso. Até mais. Valeu. Aprofundo, senhoras e senhores. Queria chegar em 15 e já tá em 160. Até a próxima. Tchau.